Vamos para a parte 2 do livro de Romanos. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre o fato de que Paulo tinha tentado visitar os irmãos ali em Roma em inúmeras ocasiões, como ele mesmo afirma lá em Romanos capítulo 1, versículo 13. Mas ele tinha sido impedido até aquele momento. E já que a gente está falando de visita, desse desejo de Paulo estar ali com os irmãos, ele tinha como propósito nessa visita, se viesse em um momento a acontecer, o que a gente sabe que ele não teve a oportunidade, ele só foi a Roma, mas ele já estava preso. Enfim, ele fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 11, de que ele queria visitar esses irmãos ali a fim de comunicar algum dom espiritual para que aqueles irmãos, para que aquele ministério fosse estabelecido. Então, aqui, nós já conseguimos, a partir da palavra de Deus, refutar uma tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, que ela afirma, que ela defende de forma veemente que o primeiro Papa foi Pedro e que ele fundou a Igreja de Roma. Mas aqui Paulo fala que ele tinha como objetivo estabelecer aqueles irmãos ali naquela região. Logo, a gente sabe que o próprio apóstolo Paulo afirmou que ele não vai plantar, que ele não vai estabelecer um ministério onde outro já colocou o fundamento. Então, aqui, a gente já aprende que a igreja de Roma, ou a igreja em Roma, não foi fundada nem por Paulo, nem por Pedro, nem por nenhum outro apóstolo. Então, já pega isso aí. Ele também tinha como objetivo realizar um trabalho evangelístico lá. Romanos 1, 15 fala isso. Então, em primeiro lugar, ele estava querendo ir comunicar algum dom espiritual com aqueles irmãos para que eles pudessem ser estabelecidos. E também ele estava querendo realizar um trabalho evangelístico, porque ele se sentia devedor tanto de gregos, como de judeus, como de bárbaros, como de livre, ele se sentia devedor. Então, ardia no coração do apóstolo Paulo essa vida missional, essa missão, essa grande comissão ali ordenada pelo Senhor Jesus. Então, ele, como apóstolo, tinha essa missão de uma forma mais ardente em seu coração. Ele respirava missões. Um outro propósito também que ele tinha, se realmente fosse visitar aqueles irmãos, era que ele estava querendo estar com aqueles outros filhos de Deus para o seu próprio bem. Ou seja, ele estava querendo contribuir na vida daqueles irmãos e aqueles irmãos iriam fortalecer o apóstolo Paulo também. Então, aqui, irmãos, a gente aprende a importância de estar com outros irmãos, a importância da gente ser lapidado pela vida de outras pessoas. E aqui a gente está vendo Paulo, o apóstolo Paulo, um dos poucos escolhidos por Deus, com uma missão específica dentro do tempo e do espaço para o avanço ali inicial do reino dele. Esse apóstolo Paulo, estava querendo estar com os irmãos para o seu próprio bem. Então, existe esse princípio, essa realidade. Quando estamos no corpo de Cristo, quando estamos com outros irmãos, nós estamos sendo fortalecidos, isso de maneira mútua, ou seja, tanto eles como nós. Então, não deixemos de estar com outros irmãos. E ele estava querendo ali estar em relação com esses irmãos, porque
existia uma necessidade de um conhecimento mútuo, ou seja, tanto os irmãos precisavam conhecer Paulo, suas necessidades, seus anseios, aquilo que o Senhor estava fazendo pela vida dele, como Paulo estava querendo conhecer esses irmãos para entender as suas necessidades, seus anseios e aquilo que Deus tinha feito na vida deles também. Então, Paulo queria que eles soubessem por quais motivos eles poderiam orar por ele. Isso a gente vai ver lá no finalzinho já da carta, lá no capítulo 15, a gente sabe, né, que Romanos tem 16 capítulos, então lá no capítulo 15 a gente vê Paulo relatando para aqueles irmãos ali os motivos de oração pela vida dele, pela sua missão, que a gente olha aqui, ele estava pedindo pela sua própria vida, ele estava pedindo por livramento, e ele também estava pedindo para que houvesse uma preparação dos irmãos para receber a oferta. Então, irmãos, perceba como é importante existir esse conhecimento mútuo. E aqui, essa palavra conhecimento não é apenas um assentimento intelectual, mas é algo de experiência mesmo. Paulo queria conhecer esses irmãos nesse sentido mais profundo, assim como esses irmãos precisavam conhecer Paulo nesse sentido mais profundo também. Além disso, Paulo também desejava uma futura ajuda missionária, porque quando ele passasse por lá, ele também tinha o desejo de ir na Espanha. Isso está lá em Romanos, capítulo 15, 28. Você possa ler todas essas passagens depois. Então, Paulo também pretendia uma futura ajuda missionária. Agora, quando a gente fala do apóstolo Paulo e dessa carta, a gente vai ver que Romanos, ela fornece a base, o sustento, o fundamento da nossa fé. Então, quando ele explica o evangelho nessa sua carta e as aplicações da realidade do evangelho para a nossa vida como um todo, ele está mostrando, irmãos, ele está querendo introduzir a si mesmo como um apóstolo, e aqui no sentido pleno, completo da palavra, um apóstolo escolhido por Deus para uma missão específica dentro de uma região específica ou dentro de um tempo específico, melhor dizendo. Então, irmãos, veja como o apóstolo Paulo foi um dos responsáveis, como a gente já viu aqui, por desenvolver, por refletir, por colocar as aplicações, as consequências do evangelho para todas as áreas da nossa vida. E aqui a gente sabe que suas cartas, né, foram em resposta das necessidades daqueles irmãos. Então, irmãos, perceba que Paulo também tinha esse objetivo de se introduzir como apóstolo. E aí, cabe um fato muito importante aqui para a gente. No fim desse período apostólico, a gente pode dizer que foi ali no ano 96, enfim, perto do ano 100 depois de Cristo, né, com a morte do último apóstolo, que era o apóstolo João, a gente percebe que, segundo os historiadores, eles afirmam que nesse fim desse período apostólico tinha cerca de meio milhão de cristãos. Então, pensa nisso. E aí, qual foi o papel de Paulo para que a gente pudesse perceber esses números tão aterrorizantes nesse sentido, tão fora do comum? Qual foi o papel dele nessa missão, vamos dizer assim? E aí, a gente precisa falar que ele foi energizado e usado pelo Espírito de Deus para realizar coisas muito além daquilo que podemos imaginar. Então, aqui não é uma exaltação do apóstolo Paulo, mas é uma exaltação de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E veja como ele mesmo reconhece isso, ele mesmo
afirma que ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos, mas não ele, mas a graça de Deus a partir da vida dele, agindo nele e através dele. Então, perceba, irmãos, que a gente está falando realmente de um homem que foi utilizado de uma forma sobrenatural por Deus, tempo e espaço. Agora, já que a gente está falando de Paulo, vamos falar um pouco sobre ele. Aí, na aula passada, né, a gente viu que Paulo era um homem de 3 mundos, né? A gente já está falando isso aqui há algum tempo. Mundo helênico, mundo romano e mundo judaico. E essa experiência dele nesse mundo judaico, que a gente sabe que foi a sua principal influência de vida e do seu pensamento, da sua teologia, a gente sabe que esse mundo trouxe para ele algo que falta hoje para nós, uma mente bíblica. Ele foi saturado, a sua mente foi saturada pela palavra de Deus, né? Naquela época era o Antigo Testamento, foi saturado. Então ele possuía uma mente. E o Senhor usou isso, o Espírito Santo usou isso. É por isso que a gente vê no próprio livro de Romanos, ele falando com grande competência sobre quem? Abraão. Ele entendendo e relatando para a gente, explicando essa relação entre a carne, o espírito, entre a época da lei, entre a época de Deus. Então, ele tinha essa mente bíblica. Sua mente foi saturada pela verdade de Deus. E aqui cabe também um ensinamento para a gente. Se bem que muitos podem falar, né, que isso foi no tempo que ele ainda estava na ignorância quanto à fé no Filho de Deus, mas assim como Paulo, assim como ele, o mesmo Paulo fala para Timóteo, que ele foi ensinado quando era criança nas sagradas escrituras, isso traz um ensinamento para a nossa vida, de que o Senhor, o Espírito Santo, pode usar esses ensinamentos que a gente recebeu quando criança ou até mesmo no nosso tempo de ignorância, no nosso tempo de incredulidade. O Espírito Santo pode usar isso tanto na nossa salvação como na questão do nosso serviço dentro do reino de Deus. Aí a gente olha lá em Romanos, né, capítulo 9, versículo 33, em Romanos 10, 11, Paulo citando Isaías 28, 16, que diz: como está escrito, ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Paulo está falando de quem aqui, irmãos? Do Cristo, do mistério que esteve oculto, mas que foi revelado para eles, para os apóstolos aí, e que foi revelado também para nós de forma salvífica. Nós fomos iluminados pelo Espírito Santo para essa realidade, que essa pedra, que essa rocha é Cristo Jesus. E quem confiar nela, quem confiar nele, jamais será envergonhado. E aqui a gente não está falando de uma vergonha terrena, mas de uma vergonha eterna, uma total separação de Deus. Quem confia nele não passará por isso. Não passará pela segunda morte, mas participará da primeira ressurreição, como fala lá em Apocalipse. Então veja, irmãos, a convergência, mais uma vez, da palavra de Deus, a harmonia da palavra de Deus. Além desse pensamento bíblico, além dessa mente bíblica, Paulo tinha um sentido de missão inabalável. Porque a gente sabe, antes dele escrever Romanos, que foi uma das suas últimas cartas, Paulo passou por muitas coisas. Muitas coisas. Teve cidade, ele foi apedrejado, teve cidade, ele foi retirado ali como aparentemente morto. Ele mesmo falou que ele carregava as marcas de Cristo em seu próprio corpo, e aqui ele está falando literalmente mesmo, irmãos, marcas mesmo, por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus, e aí
segundo Mateus 5, né, o Sermão do Monte ali, ele foi bem-aventurado. Bem-aventurado sois vós, quando em meu nome, por causa de mim, forem perseguidos, por causa da justiça. Então, Paulo experimentou isso, experimentou essas realidades. E aí a gente pode falar, ok, nós não temos marca no nosso corpo, porque a gente ama o Senhor Jesus por causa do seu evangelho, mas não esqueçamos que perseguição não é só no sentido físico, existem vários tipos, psicológica, religiosa, política, e o que a gente deve compreender é, será que estamos sendo perseguidos? Existem vários tipos. Será que nós temos a marca na nossa história, na nossa existência, de que a gente realmente ama o Senhor Jesus, o Evangelho? Então, isso é carregar a sua cruz. Não é uma sogra que está sendo difícil, não é um filho que está no mundo. Isso não é carregar a cruz. A cruz, na época de Jesus, significa para nós rejeição, humilhação. Então, esse estilo de vida do cristão deve ser marcado por essas marcas de Cristo, mesmo que não sejam, aqui no nosso caso, no Brasil, né, marcas de nosso corpo físico, mas a nossa história tem que ter essas marcas, de alguma forma ou de outra. Então, Paulo tinha esse sentido de missão inabalável. Ele foi até o... Ele disse que ele não poderia trair a visão celestial. A partir do momento que Cristo foi revelado para ele, nada mais importa. Esse é o nosso objetivo de vida. Devemos seguir ao Senhor até que nada mais importe. Não é algo que a gente vai alcançar de uma hora para outra. Deus faz isso, mas com poucas pessoas durante a história. A regra é que a gente tem que lutar dia após dia, até que nada mais importe, somente o Senhor Jesus, sua obra, seus planos para a nossa vida, não os nossos planos para a nossa vida. Além dele estar comprometido com a verdade, com a missão do Evangelho do Reino de Deus, ele também tinha um imenso amor que permeava tudo o que ele fez, disse e escreveu. Então, ele amava o Senhor Jesus. Ele amava Deus, ele amava Deus Pai, Deus e o Espírito Santo. Esse amor que ele tinha por Deus não é algo que apenas estava dentro dele, não é algo subjetivo. É um amor que foi expresso pela sua própria vida. Então, hoje a gente tem um conceito errado de amor. A gente foi influenciado muito por novelas, muito por filmes, muito por livros, e nós temos a ideia de que amor é apenas um sentimento como a alegria, tristeza, enfim. Mas o amor bíblico, o amor de Deus, nesse sentido, é um amor que é ação, decisão, dia a dia, prática, cotidiano. Então, como eu sei que eu amo a Deus, não é se eu fico arrebatado, choro, ok, isso às vezes faz parte, mas não é isso que tem que amor por Deus. É a minha vida, é o meu dia a dia, é o quanto eu dou o meu tempo, meus recursos, minhas habilidades para o outro, é o quanto eu saí de viver envolvido em mim mesmo e estou servindo os outros, seja de qualquer forma que a gente tiver a oportunidade. Então, Paulo amava o Senhor, e Paulo também entendia o amor de Deus por ele, que ele sabia que era um amor perfeito, e que muitas das vezes a gente quer amar mais a Deus, mas nós sabemos que até o nosso amor por Deus nessa era é imperfeito. Mas Paulo sabia que ele precisava compreender o amor de Deus. É por isso que ele fala aqui mesmo em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Depois dele expor todas as bases da nossa fé, do Evangelho, de falar da certeza que nós temos em Cristo Jesus, ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, tribulação, altura, profundidade, nem esta era, nem a era por vir, nada pode separar. Então, se você quiser amar mais o Senhor, está aí um
um exercício piedoso que você pode fazer diariamente. Pensar e estudar acerca do amor de Deus. Mas também Paulo tinha amor pelos cristãos, irmãos, porque não tem como a gente afirmar que ama a Deus se não amar as pessoas que a gente vê, e principalmente o povo de Deus. E isso foi manifesto em sua vida, em sua missão, em seu sentido de missão inabalável, em querer até o ponto, como a gente vê, que ele tinha também amor pelos perdidos, isso principalmente dos judeus ali, até o ponto dele querer ser considerado anátema para que o povo judeu ali da época que ele tinha contato fosse salvo. Olha isso, irmãos. Olha isso. Se ele tivesse a oportunidade de sair, mas o povo entrar ali nesse relacionamento com Deus fosse salvo, ele é lógico. Que a gente sabe no sentido prático que isso é impossível, né? Mas demonstra isso, como realmente Paulo não só amava o Senhor, não só amava os filhos de Deus, os seus irmãos, mas também amava os perdidos. Então, isso aqui é um exemplo para nós outros. Como está o nosso amor por Deus, como está o nosso amor pelos nossos irmãos na fé, como está o nosso amor pelos perdidos. E não é apenas uma questão de sentir, de agir, de decidir, de se importar. E Paulo, irmãos, viveu e trabalhou para glorificar a Deus. Isso a gente vê lá em Romanos 11, 33, ele falando, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, ele queria glorificar Deus. Como isso é possível? Na prática, voltamos ao slide passado. Amor por Deus, amor pelos irmãos na fé, amor pelos perdidos. Quando a gente se engaja pelo Espírito Santo nessas ações diárias, a gente consegue glorificar a Deus. E Paulo também sempre manteve uma perspectiva realista e humilde sobre seu trabalho, sobre si mesmo. Como a gente já citou aqui, né? Ele falou, pelo Espírito Santo inspirado, né? Eu trabalhei mais que os 12 apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus. Hein? Então, Paulo entendeu toda a honra, toda a glória, todo louvor é do Senhor Jesus. E aqui a gente tem um tempo, né, de Paulo, desde a sua primeira carta até a sua última ali. Então, uma das suas últimas cartas, né, primeira Timóteo, a última, segunda Timóteo, se não me engano, a gente vê como foi crescendo essa perspectiva realista e humilde de Paulo sobre o seu trabalho, sobre si mesmo, aqui, mais enfaticamente sobre si mesmo. Lá no livro de Gálatas 1, que é a sua primeira carta, ele fala, Paulo, apóstolo, ou seja, isso, ele era isso, e não foi ele que deu esse título para ele, não foi ele que deu essa realidade, foi o próprio Senhor Jesus. Mas ele falou, 6 anos depois, 1 Coríntios 15, 9, olha o que ele diz, sou o menor dos apóstolos. Veja isso, veja essa consciência crescendo pelo agir do Espírito Santo dele, do seu estado, que ainda era ao mesmo tempo justo como pecador. Isso requeria uma humildade. 7 anos depois, Efésios 3:8, sou o menor entre todos os santos. Olha, apóstolo, sou o menor dos apóstolos, sou o menor entre todos os santos. Fim da vida. 1 Timóteo 1,15, olha o que ele diz. Sou o pior dos pecadores. Que maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Um homem, como a gente viu, que contribuiu de forma escandalosa, de forma ousada para 500 mil de cristãos ali no fim do período apostólico. Um homem que foi perseguidor e que se tornou perseguido. Um homem que o Senhor usou. Veja como o Espírito Santo desenvolveu essa perspectiva realista e o sobre ele mesmo e, consequentemente, sobre seu trabalho. Agora vamos a algumas curiosidades. Na aula passada a gente falou algumas, vamos falar mais algumas.
Em primeiro lugar, porque Romanos é a primeira carta. Quando a gente pega a nossa Bíblia ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, vê Atos, e aí a gente vê Romanos. Porque Romanos é a primeira carta que a gente vê no Velho Testamento. Muitos poderiam dizer que é o fato de que ela foi a primeira a ser escrita, mas a gente sabe que nem pelo apóstolo Paulo ela foi a primeira a ser escrita, mas Gálatas. Então, não é porque ela foi a primeira a ser escrita. Muita gente pode falar que é pelo fato de que ela é a mais longa. A Apocalipse, né? Tá aí. Enfim. Agora eu fico com o pastor Martin Lloyd Jones, do século passado, 20, que viveu e foi bênção para essa nação. E se você pudesse ler as suas obras, tem muitas assim, eu recomendo fortemente. Tem Sermão do Monte, tem sobre Romanos, tem sobre Efésios. É bom que você lê. Ele diz que o Espírito Santo guiou o povo de Deus aí na época, aquele concílio ali, para que colocasse Romanos como a primeira carta do Novo Testamento, que Romanos contém os fundamentos da fé cristã. Então, eu estou com ele nessa resposta, de que quando a gente compreende, vê Atos, né? Atos é a expansão ali do povo de Deus. E aí a gente vê Romanos colocado ali para fundamentar. Então, veja, irmãos, a beleza, a importância de Romanos na nossa caminhada. Aí, uma outra questão, né, que surge de Romanos também a gente falou de Paulo aqui um pouco na aula passada, falamos hoje também um pouco da apóstolo. A gente viu que ele foi um homem de 3 mundos, foi capacitado, era líder de uma sinagoga daquela região ali onde morava, Tarso, enfim. A gente sabe Paulo foi um homem capacitado do ponto de vista humano para grandes coisas. E aí vem sempre essa pergunta que talvez você já tenha feito na sua própria caminhada ou quando você lê a história de outros grandes homens e mulheres de Deus na história. Que é, qual é a relação entre a obra do Espírito Santo e os dons naturais e a educação? Ou seja, a preparação. É eu que tenho que me preparar com a minha força do meu braço, ou tudo depende do Senhor, ele vai me capacitar. E aí, como fica essa relação? Então, em primeiro lugar, a gente tem que levantar alguns princípios que eu também vou usar como base o Marshall Lloyd Jones aqui, que ele diz que, em primeiro lugar, não há nada de errado nos dons naturais em si. Por quê? Porque foi dado por Deus. Em primeiro lugar, foi dado por Deus e já é toda a resposta. A gente não precisa de mais nada. Não há nada de errado nos dons naturais em si. Primeiro, porque foi dado por Deus. Então, a estrutura foi dada por Deus. Só que aí, ele continua dizendo que não devemos colocar a nossa confiança nos dons naturais, nossa capacidade. E é aqui que entra a influência do pecado. A gente sabe, o pecado atingiu o ser humano completo. Mente, desejo, vontade. Ou seja, nosso coração é muito enganoso. A gente não pode se guiar pelas nossas emoções, mas pela verdade de Deus, pela nossa razão e pela convicção da gente. Então, quando a gente coloca a nossa confiança nos nossos dons naturais, nossa capacidade, caímos em erro. Então, não devemos pôr a nossa confiança nos dons naturais. E um outro princípio, e aqui é que fecha essa resposta, né, para essa pergunta, é que ele fala que os dons naturais não são descartados, nem deixados de lado pelo Espírito Santo. E aqui é que entra o mistério. O Espírito Santo agora agindo em nossa vida, trazendo a vida de Cristo para dentro de nós, ele não descarta esses dons, mas ele exerce controle sobre eles. Então agora, aquela minha capacidade, aquele meu conhecimento, minha habilidade que eu usava para me autopromover, para satisfazer meu ego, para a fama, para
ter só recurso para mim, me enriquecer. Agora, eu não uso para isso. Agora eu uso em prol do reino de Deus. E aqui, calma, porque cabe a gente explicar. Quando eu estou falando reino de Deus, eu não estou querendo afirmar somente atividades que envolvem a igreja local. Não estou querendo dizer isso. O reino de Deus, nesse momento, está agindo no coração de cada pessoa. Foi alcançado. Então, o reino de Deus já está, ainda não, a gente já falou sobre essa relação algumas aulas atrás. Então, o reino de Deus não virá sobre a igreja no futuro de forma completa, virá sobre toda a terra, novos céus e nova terra. Então, o reino de Deus influencia a forma como eu vivo em todas as áreas da minha vida. Então, meus dons e talentos que anteriormente eram usados em benefício próprio, fama, agora podem ser usados para o bem do outro, e aí glorifica a Deus. Então, o Espírito Santo exerce controle sobre eles. Agora vamos falar um pouco sobre a identidade desses irmãos. Aí lá em Romanos 1,7 diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Então, como a gente já afirmou, né, a Igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, nem pelo apóstolo Pedro, nem por nenhum outro apóstolo. Você tem que ficar ciente. E é isso aqui que quebra, que destrona essa tradição da Igreja Católica Romana sobre Pedro, seu primeiro papa. Hein? Isso aqui quebra. Então, vamos agora um pouco a fundo nessa identidade dos irmãos. De acordo com o último capítulo 16 de Romanos, nós sabemos que era uma igreja heterogênea, ou seja, tinha tanto judeus convertidos como gentios. E aqui, quando a gente estava estudando Atos, né, a gente falou que a maioria, como a gente vai ver aqui nesse próximo slide, a maioria dos cristãos naquela época eram escravos. É isso mesmo. A gente sabe por Atos que tinha cidadão romano, enfim. Mas a maioria era escravos. Então veja como Deus usou pessoas sem muito poder político, sem muito recurso, sem muita influência para avançar seu louvado seja o Senhor. Então, muitos escravos haviam se tornado cristãos. Eles eram chamados da casa ou da família de alguém. Então, quando você vê nas epístolas, nas cartas, esses termos, fulano, ciclano, que era da casa de alguém ou da família de alguém, saiba que isso são termos que querem se referir a que essa pessoa era escrava. E aqui cabe algo muito bacana, né? Porque Paulo fala em Romanos 1,7 que a igreja que está em Roma. Então aqui destrona um conceito que muitas das vezes a gente não tem, mas quem está próximo de nós tem, e é errado. É o fato de pensar que igreja é um templo. Esqueça isso. Esqueça essa realidade. O templo de Deus são todos os seus filhos. E ele habita dentro deles. Então, Paulo não coloca isso aqui por acaso. Ele não é guiado, supervisionado pelo Espírito para colocar o texto dessa forma. A igreja que está em... Por que ele não diz a igreja de Roma, a igreja de Éfeso? Não, a igreja dos irmãos que estão em Éfeso, os irmãos que estão em Roma. Por quê, irmãos? Porque a igreja não é o local que estamos indo, mas aquilo que estamos nos tornando. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora vamos para a parte que mais interessa a gente, vamos dizer assim. Vamos para o ensino da carta. O que a gente aprende com essa carta de Romanos? Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a gente pode fazer uma divisão geral. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vê Paulo falando doutrina. Não, irmãos, a verdade sobre Deus é essa, a verdade sobre o ser humano é essa, a verdade sobre o evangelho é essa. Enfim, então Paulo dá doutrina, a relação entre carne e espírito, o Antigo Testamento, o Novo, enfim, doutrina, a gente pode dizer assim. Já do capítulo 12 ao capítulo 16, mais especificamente o capítulo 15, do capítulo 12 ao capítulo 15, a gente vê Paulo aplicando toda essa
doutrina que ele expôs nesses primeiros 11 capítulos. Então, essa a gente pode chamar que é a divisão geral, mas agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhes. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 15, a gente vai ver uma introdução geral, uma saudação preliminar do apóstolo Paulo para aqueles irmãos. E a gente vai ver a apresentação do tema, que é o quê? O Evangelho de Deus. Então, tem muitas pessoas que definem Romanos apenas como um aspecto do Evangelho, que é a justificação pela fé. Mas, tendo essa visão do todo da carta, a gente pode dizer que o tema mais adequado para Romanos é o Evangelho de Deus, tanto no sentido doutrinário como no sentido da aplicação diária. Então, Romanos 1, do 1 ao 15 é isso. A partir do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 25, a gente vai ver Paulo explicando o que é o Evangelho de Deus. E é lógico que aqui a gente vai ver ele dando ênfase a esse aspecto da justificação pela fé somente. A gente sabe que foi um dos temas, um dos solas da Reforma Protestante, lá no século XVI. Agora, falando de maneira mais detalhada sobre essa primeira parte, vamos lá. No versículo 16 e 17, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. E, em segundo lugar, fala que o Evangelho é a justiça de Deus. Então, aqui a gente já sabe que é o poder nesse sentido mesmo transformador, que transforma o ser humano, que traz esse novo modo de existência em Cristo Jesus. E também é a justiça de Deus no sentido de que justifica a gente. E a gente sabe que Deus ele precisava ser justo e justificador. Justo no sentido de que a, a forma como ele iria redimir a humanidade não podia ferir o seu caráter, que é justo. E no sentido de que ele é justificador, está falando no aspecto de que ele é que fez isso. É ele que fez a redenção. Não é aquilo que eu faço, não é obra minha, obra de Deus, obra completa dele. Então, essa é a ideia. No versículo 18 até o versículo 32, que encerra o primeiro capítulo, a gente vai ver Paulo mostrando que todos os gentios precisam do evangelho. Não há exceção. Todos os gentios precisam do evangelho. Aí alguém poderia dizer, ok, os gentios precisam do evangelho. Mas aí Paulo fala, não só os gentios precisam do evangelho, mas também todos os judeus também precisam do evangelho. Isso independe do fato de que eles receberam a lei, de que eles possuíram a lei dentro de um determinado período, ou seja, eles foram responsáveis pela revelação de Deus dentro de um determinado período. Então, Paulo faz isso no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo meio que responde uma objeção, que poderia ser resumida nas seguintes palavras. Então, não existe nenhuma vantagem em ser judeu se eu, sendo judeu, preciso do evangelho. Se aquela pessoa, sendo gentil, precisa do evangelho, então não há nenhuma vantagem em ser judeu. Paulo vai falar que existe sim uma certa vantagem. E ele vai responder isso no capítulo 3, mostrando a importância que eles tinham, ou seja, eles detinham a revelação de Deus durante muitos anos, e eles deveriam ser testemunha de Deus para as nações vizinhas, o que não aconteceu na maioria da sua história, como a gente sabe. Eles caíram muitas vezes na idolatria. E Paulo também vai mostrar os privilégios. E Paulo vai também falar o que Deus tensionava, tinha como objetivo fazer por intermédio deles. Ou seja, Paulo vai falar sobre a posição dos judeus e a função da lei, a partir do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. Aí, a partir do versículo 21 até o final desse terceiro capítulo, Paulo vai fazer uma magnífica, maravilhosa, sublime exposição da doutrina da justificação pela fé somente. Então, eu sei que é batido, mas a gente deve pensar sempre nisso. Não é
Cristo mais ler a Bíblia, não é Cristo mais dar determinados bens, não é Cristo mais não usar tal tipo de roupa, não é Cristo mais alguma coisa, é Cristo somente. É os méritos dele que justifica nós, cada um de nós, perante o Senhor Jesus. Então, Paulo faz isso. Paulo vai mostrar essa realidade. Olha, não é vocês guardando a lei, não é. É pela fé somente. Fé em quê? Na obra de Cristo Jesus. Pense. E ainda cabe ressaltar aqui, às vezes a gente bate tanto nesse ensino, nessa doutrina, nessa realidade, que às vezes a gente coloca a fé no lugar que ela não deveria estar. O que é isso, rapaz? O que você está ensinando? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos imaginar uma coisa. Quem salva, o que salva a gente é a obra consumada de Jesus. Então, para a gente entender de maneira básica, vamos imaginar o seguinte. Pense que a fé é o cano, ou seja, a fé é a encarnação. E aquilo que salva você é a água que está dentro de uma caixa d'água. Ou seja, a fé é o instrumento pelo qual você confia e toma posse na realidade de que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é suficiente para resolver a sua situação diante de Deus. Não é a fé que salva. A fé é o instrumento. O que salva é a obra consumada de Cristo Jesus. Então, às vezes a gente bate tanto que pode passar esse ensinamento errado. Não caia nesse erro. Aí, no capítulo 4, versículo 1 ao 25, a gente vai ver que Paulo fala, olha, gente, vocês podem achar estranho essa doutrina da justificação pela fé somente, mas vocês se esqueceram que esse sempre foi o meio que Deus tratou com o homem, com o ser humano. Sempre foi o jeito que Deus tratou com o ser humano. Aí a gente pode perguntar como. Então, Paulo vai mostrar a fé que Abraão teve e ele também vai fazer uma citação de um salmo escrito por Davi. Então, Paulo vai mostrar, olha, gente, Deus salvou pela fé no Antigo Testamento. Aí a gente pode perguntar como, se Cristo ainda não tinha vindo. E é isso mesmo. Aqueles que criam na promessa de Deus de um Messias eram salvos. A gente vê Paulo citando, né, esse caso de Abraão aqui, a gente sabe lá em Gênesis capítulo 15, fala que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Então veja, irmãos, veja que Deus sempre salvou pela fé, não se esqueça como instrumento. Do capítulo 5, a partir do versículo 1 ao capítulo 8, até o versículo 39, ou seja, até o final desse capítulo, nós temos uma das partes que muita gente na história do povo de Deus achou a parte mais difícil de interpretar dessa carta de Romanos. Só que quando você toma toda essa porção da carta, do capítulo 5 até o capítulo 8, e quando você tenta fazer uma análise geral, você percebe que o que Paulo está fazendo é asseverando e demonstrando a certeza, a plenitude e a finalidade desta grande salvação, ou seja, desta obra de Deus de redenção. Então, Paulo mostra a certeza, a plenitude e a finalidade. Aí a gente pergunta como? Aí Paulo fala isso, mostrando que, em primeiro lugar, a ação é de Deus. A ação é de Deus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor para ele. A ação é de Deus. Em segundo lugar, Paulo vai falar que nós podemos ter certeza não só porque a ação é de Deus, mas porque nós estamos unidos e incorporados em Cristo Jesus. É aquilo que a gente já falou nas aulas passadas. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo Jesus. Em Adão, você está em desobediência, rebelião contra Deus, em pecado, vivendo só para si, e isso é a verdadeira vida longe de Deus. Agora, se você está em Cristo Jesus,
Você foi salvo, foi justificado, você foi tirado desse reino das trevas e foi transportado para o reino do Filho, do seu amor. Você está vivendo na maravilhosa luz. Você tem a vida de Deus agindo em você pelo Espírito Santo. E agora você não vive mais de maneira egocêntrica, mas de maneira teocêntrica. Sua vida gira em torno de Deus. Então, nós podemos ter certeza, primeiro, porque a ação é de Deus, segundo, porque nós estamos unidos a Cristo Jesus, e terceiro, porque o Espírito Santo está em mim agindo poderosamente. Então, Paulo fala isso de forma geral. Mais uma vez, repetindo, a gente está passando por cima. Se a gente fosse realmente estudar a carta a Romanos, como, por exemplo, Marshall Lloyd Jones fez e outros irmãos, a gente iria provavelmente passar anos e anos, se fosse no formato de exposições. E aí, agora, de maneira mais específica, essa porção geral que a gente falou, do versículo 1 ao 10 do capítulo 5, Paulo vai falar, olha, a ação é de Deus, por isso a gente pode ter certeza, nós estamos unidos a Cristo Jesus e o Espírito Santo está agindo em nós, poderosamente. Ou seja, é como se Paulo citasse, olha, eu vou falar sobre isso. Ponto, ponto, ponto. Aí, a partir do versículo 11 ao versículo 21, Paulo começa agora a falar em detalhes sobre essa realidade que ele citou. Aí, ele fala, desse versículo 11 ao 21, como nós estamos unidos a Cristo Jesus. Aí, do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 25, Paulo vai tratar de umas objeções, ou seja, de alguns questionamentos que poderiam ser levantados diante dessa realidade que Paulo afirmou, da nossa certeza, da nossa segurança e da nossa plenitude de salvação. Então, Paulo vai responder a esses possíveis questionamentos. Aí, do capítulo 6, versículo 1 ao 23, Paulo responde a seguinte objeção. Paulo, eu acho que você exagerou. É fato de que os seres humanos ainda caem no pecado. E você não está dizendo para eles viverem em conformidade com a lei, para dominarem o pecado? Você está errado, Paulo. Como isso? Isso não pode ser verdade. E a resposta de Paulo, assim, de forma geral, né, a gente precisa ler os versículos, é a seguinte, olha, vocês precisam entender que nós estamos unidos a Cristo Jesus, ou seja, isso significa que nós fomos crucificados com Ele e que nós ressuscitamos com Ele, ou seja, nós, o seu povo, participou da ressurreição e da morte histórica de Cristo Jesus. Como isso? Não sei. É de uma maneira mística. Pela fé a gente acredita. Então, nós, como seres humanos, já não estamos em Adão. Esqueça isso, mas em Cristo. E por isso, pelo fato de estarmos unidos a Cristo Jesus, estarmos nele, nós estamos absolutamente seguros. Então, veja, irmão, a beleza dessa carta, que, como eu já falei aqui, é uma das minhas cartas favoritas da palavra. Aí, Paulo ainda responde uma outra pergunta nesse sentido. Tá, beleza, então, nós estamos unidos a Cristo Jesus, nós estamos absolutamente seguros. Mas por que a gente ainda peca? Por que ainda pecamos? Aí, Paulo responde, primeiro, porque o pecado permanece no nosso corpo. O pecado permanece no nosso corpo, em nossos membros mortais. E a maneira de lidar com esse problema é vocês compreenderem sua posição em Cristo. Vocês estão em Cristo, nova criatura, vocês participam da nova criação e se considerarem mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, se você quer vencer realmente o pecado, mortificar os pecados, lembre-se, você pode tomar posse dessa nova criação, dessa nova realidade. Você faz parte da nova realidade de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E por que a gente peca? Porque o pecado permanece no nosso corpo. Ainda não estamos livres totalmente. A redenção, nesse sentido, ainda está incompleta, porque a gente sabe, está preso ao tempo e todo esse plano redentivo de Deus,
está se desdobrando com o tempo. Mas se a gente for pensar na perspectiva de Deus, a redenção está completa, está consumada. Mas é lógico que para a gente precisamos ainda ser livres dos nossos corpos mortais, que serão glorificados, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, veja, irmãos, Paulo está respondendo às objeções. O fato da gente cair em pecado não é para a gente duvidar da certeza, da plenitude e da finalidade da nossa salvação. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. E, mais uma vez, isso não é um chamado a um relaxamento. Pelo contrário, é um chamado à alegria, gozo, esperança e empenho na piedade cristã. No capítulo 7, do versículo 1 ao 25, a gente vai ver Paulo respondendo uma outra objeção. Como a gente falou, aqui ele está respondendo às possíveis objeções a esse ensino da certeza da salvação. Ele fala, tá ok, eu posso até ter crido no evangelho, mas eu preciso continuar a minha salvação pela obediência da lei. Aí eu guardar sábado e fazer isso, fazer aquilo, não sei aquilo, porque senão eu não vou ser salvo. Mas aí Paulo, olha, não é pelas obras da lei, pela fé somente. Aí Paulo responde, olha, vocês precisam parar de uma vez por todas de pensar na lei. Vocês morreram para a lei. Assim como a mulher casada fica livre quando o marido morre, assim vocês estão absolutamente livres da lei nesse sentido. Não pensem mais na lei nesses termos, ou seja, usar a lei para me salvar. Em razão da profundidade e do poder do pecado, a lei nunca fora capaz de salvar ninguém no passado e nunca será capaz de salvar ninguém no futuro. Ou seja, o erro não está na lei. Não é a lei de Deus que é imperfeita, mas nós. A profundidade, o poder do pecado agindo em nós. Isso que é o grande problema. Ou seja, nessa primeira parte do capítulo 7, Paulo vai falar, olha, a lei não tem o poder de condenar-nos, mas estamos em Cristo. E na segunda parte ele vai falar, olha, se você confiar na sua obediência, na sua observância da lei para se livrar do pecado, você estará condenado ao fracasso. Então veja, irmãos, que é o Espírito Santo agindo em nós que nos capacita a viver de maneira santa, de maneira justa, de maneira piedosa nesse presente século. Como Paulo vai falar lá em título, é a graça de Deus que faz isso. Amém? Aí, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, Paulo vai meio que resumir tudo aquilo que ele já falou. Agora, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. Aí, nesse versículo 2 ao 4 desse capítulo, ele continua. Olha, vocês têm que entender que a lei está enferma pelo pecado. E nunca foi seu propósito salvar. Ou seja, primeiro, vocês não podem ser salvos pela observância da lei, porque ela ficou enferma pelo pecado, ou seja, por causa da profundidade do pecado agindo em vocês, não tem como. Vocês quebram ela todo dia, às vezes a todo momento, vocês quebram ela, não tem como. Um outro motivo porque você não pode ser salvo pela lei, porque ela nunca teve esse propósito, nunca foi função da lei salvar. Então, Paulo vai dizer que a lei mostra como nós, na verdade, somos pecadores. A lei realmente define, olha, vocês são pecadores. E aí ele continua, né? Ele fala que nós estamos recebendo a vida de Deus por estarmos em Cristo. E ele está fazendo isso pelo Espírito Santo. Tem muita gente que pode se perguntar o que isso está muito teórico, está muita doutrina. Como isso acontece? Então, versículo 5 ao 9 do capítulo 8, Paulo responde. Primeiro, o Espírito Santo dá-nos uma nova mente. Uma mente nova, a mente de Cristo. Em segundo lugar, do versículo 10 ao 11, Paulo fala que o Espírito Santo vai ressuscitar até os nossos corpos mortais.
e, portanto, livrará do pecado o corpo, como já está livre o espírito, nesse sentido. Então, nossos corpos também serão redimidos. Já falamos sobre isso aqui. Do versículo 12 ao versículo 13, Paulo vai dizer, olha, enquanto estivermos aqui, é o Espírito Santo que nos capacitará a crucificar os efeitos do corpo, mas olha, não se esqueça disso. Nós também temos que fazer isso. Ele fala, né, se pelo Espírito quiseres morrer os atos do corpo. Então, é um grande dilema. Mas se a gente pudesse compreender um pouco, a gente poderia falar que tanto o querer como o efetuar é o Senhor quem faz. Então, ele coloca em nós esse desejo pelo seu Espírito. A gente faz e quando a gente termina nosso processo de santificação, e quando a gente faz algo assim, nesse sentido de se santificar, a gente reconhece que é pela bondade de Deus, é pelo Espírito Santo. É mistério. Talvez a gente consiga explicar nesse sentido. Aí, do versículo 14 ao 17, Paulo faz que o Espírito Santo faz isso, dando-nos segurança, o espírito de adoção. No versículo 18 ao 25, a gente vai ver que o Espírito faz isso também, ou seja, traz essa nova vida para a nossa vida, a vida de Cristo em nós, onde ele nos proporciona uma ampla visão do grandioso e supremo propósito de Deus. Então, é o Espírito Santo que traz essa visão para a gente. Olha, a criação está gemendo, mas ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ah, louvado seja o Senhor. Então, olha, veja como a redenção, veja como o evangelho é cósmico. Ele tem a abrangência cósmica. No versículo 26 e 17, Paulo fala que o Espírito Santo nos ajuda a orar. Amém? Então, como o Espírito Santo traz essa vida de Cristo em nós? Dando-nos uma mente nova, amém? Nos colocando a certeza de que nossos corpos serão ressuscitados. Colocando em nós, falando, olha, o Espírito Santo está ajudando vocês a crucificar os feitos do corpo, mas vocês também têm que fazer isso, e ele faz isso também, dando para nós uma visão do amplo propósito de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda a orar. Aí no versículo 29 ao 39, Paulo, a gente pode dizer que ele resume tudo isso outra vez. Aí ele vai falar, aqueles que Deus predestinou, a este chamou, a este justificou, a este glorificou. Ele vai falar, olha, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Ele está mostrando de novo, olha, vocês têm que ter certeza, tem que ter segurança. Primeiro, porque a ação é de Deus, porque nós estamos unidos a Cristo Jesus e o Espírito Santo está agindo em nós. Aleluia, louvado seja o Senhor. Agora, vamos ver o que Paulo fala no capítulo 9 até o capítulo 11. Aqui, Paulo vai falar algo também importante. Paulo está falando que tudo isso que Deus está fazendo não está contrariando, não está contradizendo o que Deus já tinha feito por intermédio do Deus. Não está. Mas essas pessoas que estavam lendo essa carta, e a gente que está lendo ela hoje, só vai compreender isso se a gente tiver como base o grande propósito de Deus. O grande propósito de Deus, como Paulo fala lá em Efésios, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Era sempre foi seu plano, formar um povo para si, toda língua, tribo, povo e nação. Então, quando você compreende esse grande propósito de Deus, foi estabelecido na eternidade, você entende que o que Deus está fazendo agora não está contradizendo aquilo que ele estava fazendo anteriormente pelos judeus. E aí,
Depois de falar tudo isso, irmãos, Paulo não poderia terminar diferente esse capítulo 11. Ele termina louvando o Deus. Aquela passagem, né? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a ele, para que seja restituído a ele a honra e a glória. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí, como a gente falou, do capítulo 12 ao capítulo 16, a gente vai ver Paulo aplicando tudo aquilo que ele expôs anteriormente. E aí, só para a gente resumir mesmo aqui, a gente só vai passar por cima. Eu espero que você possa ler Romanos agora nesse período, para ficar de excesso, e que você possa se deleitar, exercitar a sua alma nessa carta. Vamos lá. Romanos 12, 1 a 2. Beleza, Paulo, falou tudo isso. O que eu tenho que fazer a partir dessa realidade? Olha, tu só pode fazer uma coisa, consagração. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, diante de toda essa realidade que ele falou, de toda essa doutrina, vamos dizer assim, que ele expôs, o que a gente deve fazer? Se consagrar, santificação. Hein? E aí, do capítulo 3, do capítulo 12 ainda, do versículo 3 ao 21, Paulo vai falar do nosso dever para conosco mesmo, ou seja, uma vida santa. Uma vida santa. Diante dessa realidade, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, viver uma vida santa. Essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. E aí, no capítulo 13, versículo de 1 a 7, a gente vai ver Paulo falando sobre o nosso dever para com as autoridades do governo. E aqui, a gente tem que falar que Deus constituiu autoridade, Deus constituiu hierarquia, governo. E muitas vezes a gente lê errado esse texto aqui. Mas é um assunto para a gente falar em outro momento, sobre só Romanos 13, capítulo 1, versículo 7, para entender a profundidade desse versículo. Mas aí, só para vocês não ficarem pensando muito, a gente pode dizer que existe uma vontade soberana de Deus, essa ninguém pode quebrar, ninguém pode fazer com que ela não aconteça, e existe uma vontade de mandamento de Deus. Isso aqui é de maneira bem simples, é algo mais profundo. E logo a gente pode dizer que uma coisa foi da vontade de Deus, soberana de Deus, mas ao mesmo tempo não foi. Mistério, paradoxo, não contradição. Então, só para a gente exemplificar, né? Um determinado presidente pode ter sido colocado ali pela vontade de Deus, soberano de Deus. Isso não fugiu ao controle de Deus. Mas nós podemos ter voltado de forma errada, não de forma sábia, e ter colocado ali uma pessoa que não era para estar ali. Ou seja, algo pode ser ao mesmo tempo da vontade de Deus e não da vontade de Deus. Deus pode usar essa pessoa para quê? Para tratar com a nação. O que muitas das vezes o Senhor já fez na história. E pode estar fazendo em todo mundo. Sejamos sábios para compreender. Sejamos sábios para compreender. Como eu estava falando, é um assunto que merece mais tempo, porque é profundo demais. Vamos lá. Aí, Romanos 13, a partir do versículo 8 ao 10, Paulo vai falar do nosso dever com a sociedade. Olha, vocês, filhos de Deus, a partir dessas realidades, vocês só devem amar a todos. Então, aqui, veja como Paulo está falando de maneira prática, como a gente pode viver para a glória de Deus. Primeiro, consagração. Segundo, uma vida santa. Terceiro lugar, honra para com a autoridade constituída. E agora, amor a todos. E aí Paulo vai, no versículo 11 ao versículo 14, falar do nosso dever para com o retorno do Senhor. Vigiem. Você glorifica também a Deus, vivendo nesse tempo
presente quando você vigia. E aí, Romanos 14, 1 até Romanos 15 ao 13, a gente vê Paulo falando do nosso dever para com os fracos. Ele vai falar que a gente tem que auxiliar e a gente tem que tolerar. Assim como ele já tinha falado em outras cartas também. Então, irmãos, para encerrar, Paulo também fala de assuntos pessoais, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 14 ao 33, e o capítulo 16 é onde ele coloca algumas despedidas e avisos. Então, na próxima aula, que não vai ser na semana que vem, só no dia 17 de janeiro, nós vamos dar início à primeira carta aos Coríntios. Então, que você, nesse período, possa usar todo esse conteúdo que nós já temos no nosso canal do YouTube, para que você possa exercitar sua alma nessas realidades, nessas verdades, para que você aprenda a como você pode estudar a palavra de Deus de uma forma mais sábia, de uma forma mais rica, nesse sentido espiritual, e que realmente o Senhor possa usar isso não só para a sua santificação, mas para o seu serviço na comunidade local. Então, olhe, assista todo o nosso conteúdo que já está disponível. E eu posso falar que realmente é um conteúdo de qualidade. Nós, aquelas primeiras aulas ali que a gente realmente são aulas assim profundas demais, falando todo sobre esse período antes do Novo Testamento ali, e toda essa base provavelmente vai dar um suporte para que você compreenda de maneira mais completa, de maneira mais profunda e de maneira correta a palavra do Senhor. Amém.